A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. O tema da mensagem é escapando da destruição. Diz assim em Hebreus, capítulo 11, verso 31. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. O tema da mensagem é escapando da destruição. Hebreus 11, 31 diz: pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Deus bendito, Deus amado, louvado seja e engrandecido o seu santo nome nessa manhã. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa tocar em nossa vida, que haja mudança e transformação de vida e de caráter nessa manhã, que a sua palavra possa nos alcançar, para que a gente possa entender a fé e a graça, Pai, que é dispersa sobre a nossa vida desde a criação, que não foi, Senhor, através da nova aliança, Senhor, que essa graça passou a existir, muito pelo contrário, Senhor. Desde o momento, Senhor, em que o Senhor formaste a terra, a sua graça já foi derramada sobre toda ela, Pai, sobre tudo aquilo que o Senhor criou e principalmente, Senhor, sobre o homem, Pai. Em nome de Cristo, que possamos ter esse entendimento, que possamos ter transformação nesse momento de vida e caráter, Pai, que possamos ter mudado, Senhor, a nossa mente, Pai, nesse momento, através da sua mensagem, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que possamos estar ligados naquilo que Tu queres falar, Pai. Então, Pai, fala a cada um de nós, fala a cada membro, a cada irmão, a cada irmã que está nesse local, aquele que em algum momento vai ver também, Pai, essa mensagem, que em nome de Cristo, o Senhor possa também tocar essa vida, Pai, para que ela possa entender que a fé tem esse poder de fazer com que nós escapemos da destruição, Pai. Então, Pai, em nome de Cristo, Senhor, que o Senhor possa nesse momento, Senhor, falar aos nossos corações para a honra e para a glória do seu santo nome. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Jesus Cristo. Que todos digam amém e amém. Podeis assentar. Não esqueça de abrir a sua palavra de vida no livro de Josué. Daqui a pouco a gente vai estar falando um pouco sobre ele. Pois bem, o escritor de Hebreus, como o próprio nome da epístola já esclarece, ele escreve para os cristãos judeus de sua época, que provavelmente eram da diáspora, ou seja, viviam fora da Palestina. Até hoje há ainda uma discrepância aí de quem foi o autor ou não do livro de Hebreus. Creio que tenha sido o apóstolo Paulo, até pelos escritos, pelo tipo de escrito, mas a certeza absoluta não há. Ainda há muita divergência sobre quem escreveu.
mas a certeza é que esses escritos foram para os cristãos judeus que viviam fora da Palestina. Naquela época, na época do escrito de Hebreus, desse livro, dessa epístola de Hebreu, ocorriam várias perseguições ao cristianismo. Possivelmente ele foi escrito na época do regime de Nero, lá para o ano de 64 depois de Cristo. Era uma época de muita apostasia, heresias sendo ensinadas por falsos profetas, por falsos mestres, judeus convertidos ao cristianismo, que estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo. Parece um pouco com o que a gente vive hoje, ou de repente parece muito com o que a gente vive hoje. Apostasia, esfriamento da fé, heresia ensinada por falsos profetas, falsos mestres, e cristãos sendo tentados a voltarem a uma época que já se foi, ao judaísmo. Pois bem, diante desse cenário, o autor ele trabalha bastante nessa epístola ao sacerdócio de Cristo, e ele faz uma série de exortações, encorajam essas pessoas, esses cristãos, a respeito da verdadeira fé que há em Cristo Jesus. Pois bem, é justamente nesse capítulo 11, no capítulo 11 de Hebreus, eu creio que seja o mais conhecido deles todos, que ele faz uma exposição sobre a fé, e que ficou conhecida por todos como a galeria dos heróis da fé. E o que é fé? Penso que definir o que de fato é a fé foge muito da nossa capacidade humana. Mas o escritor de Hebreus ele faz uma reflexão que eu considero muito importante do impacto da fé na vida do cristão. Logo no versículo 1 a gente pode encontrar a descrição mais clara, mais presente sobre o que é fé na palavra de vida. Diz lá Hebreus 11:1: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E aí, a partir do verso 1, o escritor, nesse capítulo 11, ele faz uma extensa lista de pessoas, expressando seus exemplos de fé. Ele começa abordando os homens que viveram bem no princípio da raça humana. Fala de Abel, fala de Enoque, fala de Noé. Depois ele começa a citar exemplos da era patriarcal. Fala de Abraão, fala de Sara, fala de Isaac, fala de Jacó, fala de José. E aí ele continua a sua exposição com Moisés, e ele aborda então de forma geral exemplos dentro da história dos israelitas, até que ele chega nesse capítulo 11, verso 31, e fala sobre alguém que foge do padrão que ele vinha descrevendo. Ele foge totalmente do padrão das pessoas que ele havia descrevendo quando ele fala sobre fé, sobre as pessoas que eram exemplos de fé. Ele descreve então uma mulher. Ele escreve uma mulher que não era apenas uma mulher, era uma mulher pagã. Além de ser uma mulher e de ser pagã, ele fala de uma mulher pagã e prostituta. Então essa pessoa, ela foge totalmente dos padrões que ele descreve a partir do verso 1 até o verso 30. É uma pessoa que foge totalmente de qualquer tipo de padrão. Não é uma pessoa que veio de uma linhagem israelita. Não é um homem, não é um guerreiro, não é um homem de oração. Não é uma pessoa que levantava altares ao Senhor. Não é uma pessoa que foi criada debaixo da lei. Não foi uma pessoa que foi criada no meio do povo de Israel. Não era uma pessoa de sangue hebreu. Não, era uma mulher pagã e mais uma prostituta. Uma prostituta que vivia na cidade de Jericó quando Israel invadiu Canaã. Apesar da sua história,
O objetivo do autor de Hebreus é falar que uma pessoa fora dos padrões anteriormente expostos, ela pode ser alcançada pela graça da fé. Pastor, mas a graça ela partiu desde o momento em que Cristo veio, antes andávamos na lei. Mentira! Sempre houve a graça de Deus sobre a vida de cada criatura. A fé, a próprio capítulo 11 fala, já é inerente lá desde o tempo da criação, mas a graça de Deus, ela sempre existiu. A graça que foi alcançada mesmo dentro de um lugar onde as muralhas não conseguem impedir. A graça chegou aonde essa mulher vivia. Essa mulher vivia numa cidade, a cidade de Jericó, a cidade onde havia as muralhas mais fortificadas da terra de Canaã. A graça, ele tem esse poder, a graça. A graça tem um poder maravilhoso de alcançar pessoas além de muralhas. Essa mulher ela salva. E essa mulher, alcançada pela graça, onde as muralhas não conseguem impedir que a graça do Senhor chegue, essa mulher é um agente maravilhoso da graça de Deus, e é um exemplo maravilhoso de fé, pautada na pessoa de Deus. Veja bem, a graça de Deus, ninguém pode manipular. A graça de Deus, ela é livre, e a graça de Deus, ela liberta. Essa mulher é um personagem improvável de ser alcançada pela graça de Deus. Mulher, pagã, prostituta. Mas a graça de Deus, ela vem e ela faz com que tenha um divisor de águas na história dessa mulher. Antes era de uma maneira, agora é de outra. É outra vida, é nova criatura. Não é possível que a gente, olhando a história dessa mulher, a gente não consegue ver a graça de Deus sobre a vida dessa mulher. Uma mulher que vivia possivelmente em estabelecimentos onde haviam homens, e ali ela angariava clientes. Uma mulher que sensualizava dentro de uma cidade pagã. Uma mulher que possivelmente na sua criação cria em divindades, todas elas e quaisquer delas que não eram aquela do Senhor nosso Deus. Meu irmão, não interessa o passado. Não interessa o passado de ninguém. Não interessa o seu passado. O que interessa é o presente, o futuro, que é evidenciado pela graça de Deus na vida daquela mulher, na sua vida, na minha vida. O passado já foi. A gente vive agora um presente, uma nova vida, somos nova criatura. E assim foi feito com essa mulher. Não é possível que muitas pessoas não consigam ver isso. A graça alcançou aquela mulher dentro do lugar improvável, uma mulher improvável de ser alcançada. E a graça de Deus chega. Ela chega em todos os lugares porque ela é aberta a todas as pessoas. E ela chegou naquela mulher. De prostituta, aquela mulher virou matriarca da fé. E o seu nome consta na genealogia de Cristo em Mateus 1. Aquela mulher faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Se você der uma olhada lá em Mateus 1, você vai ver o nome dessa mulher lá. E muita gente fala em maldição hereditária, né? Aí você vê Tamar, você vê Raabe, na genealogia de Cristo, né? Eu creio que a gente tem muito pouca fé, porque a gente olha para as pessoas e a gente acha que elas não têm jeito. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, poder e graça, alcança a todos, até essa pessoa que você considera que não vai ser alcançada pela fé e pela graça desse Deus maravilhoso. O autor de Hebreus, ao indicar Raabe com seu adjetivo de vida passada, ou seja, prostituta, faz com que olhemos não para a sua condição pecaminosa, mas sim pela força da graça de Deus que alcançou essa mulher. Por isso que ele fala, pela fé, Raabe, a prostituta.
Ele não está querendo aqui mencionar ou trazer à baila a condição pecaminosa e passada dessa mulher. Ele quer falar que uma mulher que vivia dessa maneira, no meio da prostituição, ela pode ser sim alcançada pela força da graça de Deus. Como nós temos pouca fé na certeza de que Deus pode todas as coisas pela sua graça. A gente às vezes fala assim, não tem jeito, pastor. Ele não tem jeito. Ela não tem jeito. Tem jeito sim, meu irmão. Tem jeito sim. A graça está aí para todo mundo. E a graça pode alcançar qualquer pessoa, porque a graça ela vence muralhas. E ela torna a pessoa totalmente diferente do que antes ela havia sido. A graça de Deus, ela muda a vida, muda o curso da história de qualquer pessoa, como mudou a vida dessa mulher e mais, mudou a vida dessa mulher e da família dessa mulher. Não foi apenas a vida dessa mulher. Nós devemos focar a nossa vida não no que nós éramos antigamente, mas sim na graça que nos alcançou. E como poderosa é essa graça que está disponível para todos. Ela não chegou para você porque ela está só mirada em você. Não, ela está disponível para qualquer pessoa. Eu acho engraçado que tem, e curioso, que muita gente gasta muito tempo falando do seu passado, testemunhando o seu passado, e aí quando fala da mudança de vida, guarda 1 minuto para falar do que a graça de Deus fez sobre a vida dela. Eu penso que mais do que a gente lembrar do nosso passado, ou testemunhar o nosso passado, no momento que a gente tem a oportunidade, e há isso em várias denominações, em várias igrejas, nós deveríamos focar mais no testemunho do que a graça de Deus fez na nossa vida, do que a graça do Senhor traz para cada um de nós, porque o testemunho não é para dizer que você teve uma mudança e por causa dessa mudança agora você é nova criatura e você gasta aí dos 15 minutos que lhe é dado 13 para falar do como você era e 2 para falar da graça. O testemunho é para engrandecer o nome de Cristo, é para engrandecer a graça libertadora de Deus. Pois bem, eu pedi para você abrir a sua palavra de vida no livro de Josué 2. Então, eu peço encarecidamente que você fique com o livro de Josué 2 aberto, porque eu quero falar de algumas características da história dessa mulher, para a gente destacar a fé que fez essa mulher escapar e que faz o ser humano escapar da destruição. Porque quando a gente leu Hebreus 11:31, diz que pela fé Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes. Então foi a fé na pessoa de Deus que fez com que essa mulher não fosse destruída. Essa mulher escapou da destruição pela fé. E eu quero trazer aqui então algumas características que fazem com que a gente possa destacar a fé que faz escapar o ser humano da destruição dentro da história dessa mulher. E a primeira característica que eu vejo é que essa mulher escapou da destruição porque ela reconheceu o domínio absoluto de Deus. Diz lá Josué 2, verso 11. Quem diz esse relato é da própria mulher chamada Raabe, a prostituta. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, Deus de vocês, é Deus em cima nos céus
e embaixo na terra. Eu vou repetir: uma das características que uma pessoa tem e deve ter, e a gente destaca justamente no texto da vida dessa mulher, que faz com que possamos escapar da destruição pela fé, é reconhecer o domínio absoluto de Deus sobre todas as coisas. Ela fala assim: quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Agora presta atenção nessa parte 2, do verso 11 de Josué 2. Porque o Senhor, Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Veja bem, Jericó era uma cidade extremamente fortificada, mas nem essas muralhas poderiam impedir que as boas novas desçam e cheguem onde quer que Deus quer que chegue. A graça do Senhor, as boas novas do Senhor, ninguém pode impedir. Não há muralha que possa impedir as boas novas do Senhor. As boas novas de Deus alcançam os ouvidos de quem Ele quer que ouça e faz gerar na vida da pessoa uma fé salvadora. Uma fé que faz a pessoa escapar da destruição. Uma fé que faz a pessoa discernir quem é Deus em sua obra criadora e em sua obra redentora. E leva essa pessoa, da qual é gerada essa fé, a entender a singularidade de Deus, seus atributos, que são específicos e que são só de Deus, o quão Deus está acima de tudo e de todos. Diz ela: porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Essa mulher vivia dentro de uma cidade. Essa mulher possivelmente não saía dessa cidade. Essa mulher possivelmente dormia durante o dia e à noite ela trabalhava. E ela não saía dentro daquela cidade porque ela angariava financeiramente e vivia sua vida financeiramente dependendo dos homens que iam para a sua cidade, principalmente comerciantes. Possivelmente essa mulher vivia em taberna durante a noite. Então ela não saía daquele lugar. Mas aquela mulher naquele lugar, dentro daquelas muralhas, dentro daquela cidade, dentro daquele paganismo, ela ouviu falar desse Deus, e ela creu que esse Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela cria no domínio absoluto desse Deus. Essa mulher escutou quem é Deus e ela creu nesse Deus. Meu irmão, não desista. Deus, Ele transpassa as muralhas com as suas boas novas e com as suas graças e alcança quem Ele quer. A pessoa mais dura de coração, ela pode ser alcançada pelas boas novas de Cristo Jesus. A mensagem de boas novas, ela faz efeito na vida daquela mulher. Ela aponta o governo total de Deus, a forma absoluta do domínio de Deus. E veja bem, dentro daquele contexto, acreditava-se que as divindades, elas tinham um domínio sobre um território apenas. Acreditava-se que havia deuses que tinham territórios estabelecidos, fronteiriços, e que um não entrava no território do outro. Mas ao ouvir falar do Deus dos hebreus, a graça impactou de tal forma aquela mulher, que a fé que foi gerada nela libertou aquela mulher da cegueira espiritual, e ela passou a ver que só há um Deus todo-poderoso sobre a terra, e que esse Deus, Ele tem o domínio absoluto em cima dos céus e embaixo da terra. Uma mulher atrás das muralhas consegue ver isso. Tem gente dentro da igreja que não consegue. Tem gente dentro da igreja que tem a sua fé rasa. Tem gente dentro da igreja do Senhor que ouve,
que vem, que participa, mas não consegue ver essa graça, o impacto dessa graça, o impacto do domínio absoluto de Deus sobre qualquer coisa. Mas aquela mulher, atrás das muralhas, sem ver, só de ouvir, ela foi impactada. E quando ela faz esse relato, no verso 11 de Josué 2, ela fala do temor que há do seu povo em relação à destruição que pode haver por causa da presença dos hebreus. Mas no caso dela, o temor não era para a morte, não era um temor voltado para a destruição. No caso dela, o temor que chegou a ela gerou salvação. Aquela mulher foi impactada. Aquela mulher teve uma fé gerada para a salvação da sua vida. A diferença, meu irmão, naquele que compreende o governo absoluto de Deus na sua vida. Aquele que compreende que Deus tem um governo absoluto na sua vida, ele possivelmente vai ter uma mudança muito grande em olhar as coisas, em olhar a existência das coisas, a entender até a sua própria existência. Porque se não tiver essa compreensão, possivelmente ele vai ter uma crise aguda. Porque ele vai falar: olha, eu me converti, eu estou indo na igreja, eu dizimo, eu faço isso, eu sou isso, aquilo dentro da igreja, mas as coisas não acontecem. Falta de fé, falta da certeza de reconhecer o domínio absoluto de Deus sobre a sua vida. Mas aquele que entende que Deus, ele governa de forma absoluta todos os dias da sua vida, nos dias bons e nos dias ruins, essa pessoa consegue caminhar, essa pessoa ela consegue progredir na sua vida, mesmo sabendo que no dia ruim, Deus tem um domínio absoluto sobre a sua vida. Há renovo no andar da sua caminhada pela certeza do governo absoluto de Deus em sua vida. Foi o que aconteceu na vida daquela mulher. É Deus quem está escrevendo a sua história. E Deus escreve a sua história com vírgula, com ponto e vírgula, e vai escrever a sua história com ponto final. Vai escrever a sua história com ponto final. Se a sua fé não tem essa certeza do poder e governo absoluto de Deus, meu irmão, é necessário a correção dessa sua deficiência. Retorne, volte, veja essa deficiência que há na sua fé. Porque se você não reconhecer o poder e o governo absoluto de Deus, é preciso correção. É preciso ser corrigido, porque é esta fé e essa certeza absoluta do governo de Deus sobre a nossa vida que nos coloca debaixo do arrimo de Deus. Eu vou agora passar alguns bons anos e lembrar a você da época em que Cristo se fazia com seu ministério terreno aqui na terra. Quando lá em Mateus 8, aparece um centurião, um romano, também pagão, que tinha um criado adoentado. E aí ele vai até Jesus, e ele pede para que Jesus possa curar esse criado adoentado dele. Ele vai lá falar com o mestre, ele vai lá falar com quem pode operar milagres. Mas ele não pede para que Cristo vá na casa dele, muito pelo contrário. Aquele homem sabia o que era autoridade. Aquele homem sabia o que era uma palavra de autoridade. Aquele homem sabia o que era governo. E aquele homem falou: Senhor, eu comando várias pessoas. Eu sei o que é autoridade. Eu sei o que é uma palavra de autoridade. Então, apenas mande uma palavra
porque há autoridade na sua vida. Aquele homem reconheceu o domínio absoluto de Cristo sobre todas as coisas, sobre a doença, sobre a enfermidade. E Deus então, Cristo então, manda uma palavra. Só que ele não só manda uma palavra e cura aquele criado adoentado daquele centurião, como ele reconhece a fé que há naquele centurião. A fé no governo absoluto do Messias é a mesma fé que estava presente naquela mulher em Raabe. Só a fé que compreende esse governo absoluto de Deus é que vai nos inserir no banquete de Deus com os patriarcas lá na eternidade. Sem essa fé, a nossa jornada e a nossa caminhada, ao final, não vai ser junto com os patriarcas no banquete celestial. É essa fé que vai nos levar à eternidade com o nosso Deus. A segunda característica que eu vejo na história dessa mulher, que fez com que ela escapasse da destruição, é que ela clama pela salvação da família dela. Diz lá Josué 2, a partir do verso 12: e agora, jurem pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai, e que me darão um sinal certo, de que conservarão a vida de meu pai e de minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Se tem algo que envolve alguém que é alcançado pela graça de Deus, que é liberto das amarras do mundo, se tem algo que traz ao coração do que passa a ter uma nova vida em Cristo Jesus, que traz a alegria do primeiro amor pela verdade que liberta, se tem algo que identifica o verdadeiro convertido, é o almejo dele ver a sua família toda também convertida. Aquela mulher, ela não estava satisfeita apenas com a sua conversão. Aquela mulher não estava satisfeita apenas em saber que ela conhecia a graça de Deus. Aquela mulher não. Aquela mulher clama pela salvação da família dela. É o desejo que há no coração daquela mulher, que os membros da sua família, a sua parentela sejam salvos diante daquilo que ela conheceu, da graça que libertou, da fé nesse Deus maravilhoso. Quem tem essa fé que escapa da destruição é aquela pessoa que, em vez de espalhar, ela quer dividir. Ela não espalha, ela divide algo tão contemplativo, tão maravilhoso, e ela quer fazer isso com as pessoas que ela ama. Ela não pediu pelo homem da taberna, ela não pediu pelo apaixonado da sua vida, ela pediu pela sua família. Ela não pediu apenas para ela não queria só para ela aquilo. Ela falou: eu tenho que espalhar, e eu tenho que começar dentro da minha casa. Esse é o poder da fé que escapa a pessoa da destruição. Qual foi a última vez que você orou pela salvação dos membros da sua família? Quando foi que você reservou um tempo na sua agenda para interceder pelos membros da sua casa? Meu irmão, o curso da história não mudou, e no fim, todos nós seremos julgados. Todos nós. Cadê a nossa ânsia pela salvação dos nossos familiares? Cristo. É Cristo que salva, e é Cristo que julga conforme o seu querer. Mas isso não anula a fé de quem professa a salvação em Deus, de orar pelos seus familiares perdidos. Então clame ao Senhor, implore ao Senhor. Será que é tempo que tem nos impedido de orar pelos nossos familiares? Ou é a nossa falta de fé pela salvação deles?
O senhor não conhece, pastor. Meu companheiro, minha companheira, o senhor não conhece. O senhor não conhece meu filho, a minha mãe, meu pai. Eu não conheço, não preciso conhecer, não quero conhecer. Eu conheço alguém que pode mudar a vida e o curso da história dessas pessoas. Eu conheço alguém que pode impactar essas pessoas. Alguém que você tem fé nessa pessoa e que você tem que dividir aquilo que você contempla nessa fé com esses seus familiares. O nosso cristianismo ele é tão frouxo. O cristianismo contemporâneo é tão frouxo que não se fala mais em céu e inferno. Não se fala mais de salvação e juízo, mas vai haver um juízo. Essas coisas elas existem e elas devem preocupar a nossa vida sim. A gente deve estar preocupado sim, porque vai ter um momento do juízo com os nossos familiares também. E a gente, em vez de ser um canal de bênção para a nossa família, um canal de comunicação e de fé para a nossa família, a gente cansa de dar testemunho. A gente cansa de, em vez de empurrar eles para Cristo, é tirar eles da presença com a nossa atitude. Raabe não queria ser salva sozinha. Raabe sabia que os israelitas iriam chegar dentro de Jericó. Ela tinha essa plena certeza que eles iriam chegar, porque ela conhecia e sabia do domínio absoluto de Deus, e sabia que Deus era o Deus dos israelitas, e que em algum momento aquelas muralhas, ela não sabia como, iam cair, para aquele povo entrar, invadir e tomar o que era deles. E aquela mulher, a mulher não queria ser salva sozinha, ela implora pelos seus, ela se importa com os da casa. Nós devemos falar, orar e clamar pela salvação dos nossos familiares. Quando a gente tiver a maturidade da nossa fé em Cristo Jesus, nesse Deus maravilhoso, a gente consegue escapar da destruição e ainda levar nossos familiares juntos, para que escapem também da destruição. A terceira e última característica que eu vejo na vida dessa mulher, que fez com que ela escapasse da destruição pela fé dela, é que ela fez com que a fé dela viesse acompanhada de uma responsabilidade. Diz lá Josué 2, do verso 17 ao verso 21, os homens lhe disseram: estaremos desobrigados desse seu juramento que você nos fez jurar, se quando entrarmos nessa terra, você não amarrar esse cordão de fio de escarlate na janela por onde você nos fez descer, e se você não reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a família de seu pai, quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer, e nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro de casa, nós seremos responsáveis. E se você denunciar essa nossa missão, estaremos desobrigados do juramento que você nos fez jurar. E ela disse: que seja assim como vocês disseram. Então Raabe os despediu e eles se foram, e ela amarrou o cordão de escarlate na janela. Os espias ouvem o pedido que aquela mulher fez. Eles ouvem o pedido que Raabe fez. Olha, nós entendemos o seu clamor é legítimo, mas o que a senhora está nos pedindo faz com que caia sobre a senhora uma responsabilidade também. O que nós podemos fazer, nós vamos fazer. Mas o que a senhora tem que fazer, nós não vamos fazer pela senhora. É a senhora que vai fazer. Quando o povo chegar na cidade, vencer as muralhas da cidade, é bom que estejam todos juntos e embaixo do mesmo teto da senhora. É bom que todos estejam protegidos do mesmo teto, junto com a senhora. E mais, é necessário que a senhora coloque um sinal, para que os soldados de Deus identifiquem e saibam que a sua casa está protegida.
se não estiverem todos juntos na hora, todos eles serão passados a fio de espada. Mas se eles estiverem juntos, embaixo desse sinal, dessa marca, nenhum deles vai tombar. Aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer por você. Pode ter certeza. Aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer por você. Mas aquilo que é para você fazer, Deus não vai fazer para você. Deus não vai fazer. Deus não vai assumir uma responsabilidade que é sua. Sabe qual o problema do cristão? É que não quer ter trabalho. Empenharmos pela salvação da nossa família dá trabalho. Onde quer que a graça redime, Deus age. Mas aonde há esforço da nossa parte, muitas vezes nós não queremos realizar a nossa tarefa. A gente quer deixar tudo por conta da graça de Deus. Só que não é assim. Só que não é assim. A coisa que nós precisamos fazer: instruir nossas famílias, evangelizar nossas crianças, sermos o sacerdote do nosso lar, tomar a liderança da casa. E presta atenção, que isso não é uma conversa fiada, porque a gente encontra isso na própria palavra do Senhor. Diz lá que no meio da escuridão dos tempos de Noé, Deus providenciou a salvação através de uma arca. Mas Noé teve que trabalhar. Noé teve que trabalhar 120 anos construindo essa arca para a salvação da sua vida e da sua família. Deus deu a medida. Ou melhor, Deus deu as medidas. Deus deu as medidas do compartimento, dos compartimentos. Deus deu todo o conhecimento que Noé precisava saber para fazer a arca, mas ele teve que trabalhar. Ele teve que trabalhar para a salvação da sua vida e para a salvação da vida da sua família. Ele acordou cedo, serrou madeira, juntou betume com a madeira. 120 anos trabalhando. 120 anos. Ele e sua família. E no dia da sentença, Deus fez o seguinte: Ele selou o trabalho que Noé teve, porque foi ele que fechou as portas da arca. O que você pode fazer, Deus não vai fazer. Ele vai fazer o que você não pode fazer. É isso que ele vai fazer. Eu quero ficar nessas 3 características da fé dessa mulher que fez ela escapar da destruição. Ela reconheceu o domínio absoluto de Deus. Você tem reconhecido o domínio absoluto de Deus? Nas horas boas, sim, mas e nas horas ruins? Eu odeio, se tem uma coisa que eu odeio, mas eu odeio muito, é uma coisa assim, eu tenho até que trabalhar isso na minha vida, é gente murmurando. Odeio murmuração, odeio mesmo. Eu tenho que trabalhar isso na minha vida mais, para suportar certas coisas. Porque quando a pessoa murmura, eu entendo que ela não reconhece o domínio absoluto de Deus na vida dela. Nas horas boas é legal, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Poxa, e na hora ruim? Na hora de repente da desesperança, na hora da expectativa frustrada, Deus está presente. Deus tem um domínio absoluto sobre todas as coisas. A sua fé, ela clama pela salvação da sua família. Você tem suplicado pela sua família. Você tem suplicado pelos membros da sua casa. Você tem orado aí pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus irmãos.
A sua fé, ela vem acompanhada de responsabilidade. Você tem feito o que é da sua responsabilidade? Você tem se dedicado na sua responsabilidade? É assim que você vê Deus? É assim que você enxerga Deus? Se é assim que você enxerga Deus, se é assim que você vive Deus, você está no caminho certo. Você está no caminho da salvação em Cristo Jesus. O passado já foi, já se foi o tempo, a caminhada começou. A fé pautada na presença da pessoa de Cristo, na sua graça maravilhosa e redentora e salvadora, ela começou. E agora, o que você tem que fazer? Caminhar, continuar, andar,